Vocês já passaram por aquela situação constrangedora quando estão assistindo um filme com alguém e de repente surge uma cena de amor bem quente? Agora imaginem como seria gravar uma cena dessas não só com outra pessoa, mas com alguém desconhecido. Nesse vídeo mostraremos como são feitas as cenas íntimas em filmes, quais truques são usados e quais toques são realmente reais. Mas não é só isso. Também vamos mostrar como Hollywood falsifica momentos típicos do cinema, como perseguições, pessoas voando ou longas cenas sem cortes. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então, fique ligado. Aqui no Vale a Pena Conhecer. Antes de falarmos sobre as cenas mais íntimas dos filmes, vamos começar com outro momento típico do cinema: cenas em que os atores voam. Principalmente nos filmes de super-heróis, é impensável não ter personagens voando. Mas como os produtores conseguem fazer com que suas estrelas pareçam voar sem ajuda externa? A explicação parece simples à primeira vista. Há décadas são usados dispositivos de cabos para levantar os atores. No entanto, isso é tudo menos relaxante e requer das estrelas um controle corporal incrível e quase atlético, já que eles ficam suspensos por horas nos dispositivos construídos especialmente para isso. Mas esse não é o único segredo por trás das cenas de voo. Para fornecer uma imagem o mais realista possível, grandes máquinas de vento são colocadas sob os atores para que suas capas se movam autenticamente. Para criar o cenário adequado, os atores são levados a uma tela verde, na qual a cidade ou o ambiente correspondente são projetados posteriormente e nos quais os personagens estão voando. Hoje em dia, graças ao software de edição de imagem de alta tecnologia, é muito fácil apagar os cabos e tornar o processo de voo o mais legal possível. Mas a situação era muito diferente há décadas atrás, quando objetos não podiam ser facilmente removidos de uma imagem. Nos antigos filmes do Superman, os diretores tiveram que pensar em outras formas de fazer seus astros voarem. Eles foram colocados em pedestais que eram adaptados ao fundo e então movidos pela área, ou tiveram que subir em pequenos canhões de circo que os catapultavam no ar, o que não era sempre totalmente seguro. No geral, a história das cenas de voo tem alguns truques incríveis que exigem muito dos atores e às vezes são extremamente perigosos. A seguir, como combinado, vamos falar sobre um dos elementos de filmes mais lendários de todos, que faz com que quase todo mundo se pergunte como são realmente filmadas: as cenas românticas e íntimas na cama. Como é absolutamente proibido ter intimidade real, os atores devem seguir algumas regras para parecerem o mais autênticos possível. Em primeiro lugar, é preciso concordar claramente com quais ações e quantos toques os atores estão dispostos a fazer. Para isso, são realizadas conversas detalhadas para tornar a situação já desconfortável diante das câmeras o mais agradável possível. Quando a cena é filmada, são usados também outros truques invisíveis para o espectador, a fim de torná-la o mais realista possível sem que haja realmente atividade sexual. Por exemplo, em cenas em que não se veem os membros inferiores dos personagens, é comum que os atores pelo menos vistam suas calças. Se for necessário mostrar mais, é normal que a mulher coloque um travesseiro especial entre as pernas, para evitar que ocorra atividade sexual real. Para que os atores ainda atuem o mais autenticamente possível e, sobretudo, suas expressões faciais estejam adequadas, Hollywood trabalha com treinadores especializados, chamados coaches de intimidade. Esses treinadores explicam aos atores como se comportar adequadamente, mas também como se movimentar realisticamente, apesar das circunstâncias e adereços desconfortáveis. Em seguida, temos um tipo de cena que não apenas impressiona muitos espectadores, mas também exige uma atuação incrível dos atores, algo que nem todos os astros de Hollywood conseguem facilmente: os longos planos sequência, nos quais não há cortes. Normalmente, os filmes de Hollywood modernos consistem em inúmeros cortes, o que permite filmar praticamente todas as cenas até a perfeição e com pouco esforço. No entanto, é diferente quando se trata de cenas que se estendem por vários minutos em que nada é cortado. Se um erro for cometido, todo o trabalho gigantesco terá que ser repetido, o que não só custa muito tempo, mas também muito dinheiro aos produtores.
O segredo por trás dessas cenas é bastante simples. Os atores realizam uma preparação extremamente detalhada para acertar tudo. Quando a cena é filmada, é necessário ter uma concentração absoluta para que ela não precise ser repetida. No entanto, há também alguns truques que podem desmistificar até mesmo as cenas de plano-sequência mais perfeitas. Um bom exemplo disso é o filme de guerra 1917, que é filmado de tal forma que parece não haver um único corte em todo o filme. No entanto, isso é impossível para um filme com mais de 90 minutos de duração, sendo usados alguns truques inteligentes para que os cortes não sejam percebidos. Para esse filme, algumas cenas longas, ou seja, as cenas que acabamos de explicar, foram filmadas e depois editadas juntas de forma que os cortes quase não fossem percebidos. Um exemplo disso é o momento em que o protagonista pula na água. Esse breve momento foi usado como uma pausa para a filmagem, mas na pós-produção foi preparado de forma que parecesse que nunca houve um corte. Esse e outros truques podem fazer com que o suposto filme de plano-sequência não seja realmente sem cortes, mas em geral esses filmes são um desafio incrível, pois exigem perfeição absoluta de todos os envolvidos. Continuamos com as cenas que provavelmente são as mais elaboradas em toda a indústria cinematográfica, já que são incrivelmente difíceis de serem realizadas. Poucos filmes hoje em dia conseguem passar sem uma cena em que grandes multidões precisam se reunir. Como na maioria das vezes é muito difícil movimentar milhares de pessoas para um estádio ou uma praça, Hollywood encontrou alguns truques legais para criar ou aumentar artificialmente multidões. No filme Ted Lasso, que foi filmado durante a pandemia, quando grandes multidões não eram possíveis, foram gravadas algumas cenas em um estádio de futebol. Em vez de filmar milhares de pessoas, os produtores gravaram apenas um punhado de pessoas que nem estavam no estádio. Na verdade, eles estavam em pequenos estúdios de cinema e foram filmados individualmente. Eles escolheram pessoas com aparências diferentes que realizaram movimentos típicos de estádio, como torcer ou acenar. Em seguida, essas pessoas foram multiplicadas por efeitos especiais e projetadas no estádio tantas vezes que parece que elas estavam realmente lá. Os atores principais jogaram uma partida de futebol normal em um estádio vazio e tiveram que imaginar a atmosfera. No entanto, há filmes em que multidões reais foram trazidas à tona. O recorde mundial é detido pelo filme Gandhi, no qual mais de 300 mil pessoas foram reunidas em uma cena para encenar o luto. Hoje em dia, isso é quase impensável. Por fim, chegamos a cenas extremamente elaboradas, que não apenas são extremamente caras na produção, mas também usam muitos truques para criar uma imagem impressionante. Perseguições, explosões e tudo o que causa verdadeira emoção em filmes de ação. Na verdade, cenas como a do Batman, em que o Batmóvel atinge um caminhão inteiro em um túnel, são impossíveis de filmar devido ao custo e logística. Mas Hollywood não seria Hollywood se não pudesse fazer o impossível possível repetidamente. Em vez de derrubar um caminhão inteiro em um túnel real, os criadores de Batman usaram um método popular que permitiu criar uma imagem extremamente realista. Eles criaram miniaturas de tudo o que se vê na cena. Com o mini Batmóvel, eles entraram em um mini caminhão e equiparam alguns veículos acompanhantes com câmeras, que foram operadas por controle remoto. Algumas das explosões foram adicionadas na pós-produção, e as cenas em que se vê o Batman no carro foram gravadas em um veículo normal fora do caos. Existem muitos outros truques que são usados para criar cenas de ação impressionantes e para transformar a ideia mais elaborada em realidade. É isso por hoje. Curta, compartilha e escreva nos comentários se você quer ver outro vídeo mostrando mais truques usados pelos grandes cineastas para realizar seus filmes. Confira também nosso vídeo sobre 10 estrelas do cinema que tiveram um destino brutal. Até a próxima vez aqui no Vale a Pena Conhecer.